Olá, estamos começando mais um Truques de Cozinha aqui pela tela da Band e o programa de Páscoa. Eu reservei algumas receitas especiais que nós fizemos nessa temporada. Então, para começar, nós vamos fazer um tempurá, que é uma receita japonesa bem bacana. Uma bela opção com legumes e também camarão, que você pode fazer com facilidade, com o passo a passo que a gente vai ensinar para vocês agora. Para começar, nós vamos fazer o preparo dos ingredientes. A gente vai pegar um descascador e com o descascador, então, a gente tira toda a casca da cenoura, deixando ela limpinha dessa maneira. Como o programa é Truques de Cozinha, sempre é bom você ter um descascador, que você pode fazer diversas receitas. Além de descascar, você pode fazer lâminas de legumes, e a gente vai utilizar bastante aqui no programa o descascador. Então é um utensílio que serve muito na cozinha. Então eu vou cortar ao meio, e como eu já descasquei, ele ficou uma base, eu vou cortar então em lâminas, dessa maneira. Feito isso, vamos cortar em ângulo para ela ficar num formato legal. E também, como a gente vai degustar essa receita ou com hashi, que são os palitinhos, ou como aperitivo, a gente já tem que pensar no corte que facilite, né? Nem muito pequeno, nem muito grande, e que a porção caiba então na boca. Outra coisa que eu vou fazer que é bem legal é pegar uma pimenta, e hoje o programa é com pimenta, certo? A gente vai cortar aqui então ao meio, e depois, deixando uma base na parte de trás, a gente faz o corte dessa maneira. E aqui então ela vai para dentro d'água com gelo, certo? E depois a gente pode utilizar então na decoração. Tenho também aqui brócolis e couve-flor, que a gente vai então cortar o brócolis ao meio, a couve-flor a mesma coisa. Vou tirar um pedaço do talo, porque como eu falei antes, é importante que fique fácil das pessoas degustarem. Uma coisa que é importante é você trabalhar de uma maneira organizada, sempre deixar o mise en place, que é deixar os ingredientes porcionados como a receita pede. Muito bem, tem o camarão aqui, um camarão bem bonito, já está limpo. O que a gente vai fazer? Temperar com sal e pimenta do reino. Então estão todos os ingredientes que eu preciso aqui. Agora a gente vai para os ingredientes da massa. Tempurá: água com gás gelada, farinha de trigo, cenoura, vagem, camarão, brócolis, couve-flor. Muito bem, para começar a massinha do tempurá, o que a gente vai precisar de um ovo. E com o fouet, também um utensílio que você vai precisar bastante, você que está começando a cozinhar agora e quer montar um kit de cozinha, um fouet é muito útil, batedor de arame, então o nome é fouet. Vou precisar de água com gás, certo? Bem gelada. Aí tá um truque importante. Vou começar batendo o ovo e vou colocar então 200 ml de água bem gelada. Vamos temperar sal, pimenta do reino, colocando a farinha aos poucos até dar a consistência que eu vou mostrar para vocês. Não precisa bater demais, é só misturar os ingredientes e deixar a massa descansar um pouquinho. Receitas asiáticas pedem uma boa wok. Para você escolher uma wok, o que você tem que fazer? Escolher uma boa parede que tenha firmeza, né? Que a gente sinta que o utensílio realmente vai durar por bastante tempo. Vou ligar a chama aqui do fogão e vou acrescentar então aqui no wok o óleo para a gente fazer a fritura então do nosso tempurá. Importante que o óleo esteja bem quente para a gente começar a fritura. O que a gente faz de teste? Larga aqui então um pouquinho da massa. Olha só, ela vai começar a fritar, então já é o ponto de a gente começar a colocar os legumes aqui dentro da massa. Então vou colocar aqui o brócolis, a couve-flor, a cenoura e a vagem. Vou misturar então para os legumes absorverem essa massa. Maravilha. E vamos começar então a fritura. É muito fácil, receita super fácil.
Então vamos retirar os legumes aqui, douradinho, não demais, certo? A gente leva pro papel toalha para absorver a gordura. Baixei a chama do fogão até que eu retire para o azeite não ficar muito quente, isso é importante, tá? Porque a gente tem que fazer o camarão. Agora então vou levantar a chama de novo e vou começar o trabalho então com o camarão. E aqui você pode utilizar peixe também, fica bem interessante, anel de lula. Você pode fazer todos os tipos de legumes e frutos do mar dessa maneira. Camarão douradinho, a massinha é crocante, então vamos retirar o excesso de óleo aqui e reserva então com o papel toalha ali para retirar o excesso. Importante aqui, antes de tirar e colocar no papel toalha, deixar escorrer bem dessa maneira. Vamos fazer o molho para acompanhar então esse tempurá. Como eu falei, hoje o programa vai ser apimentado. Vou usar uma pimenta dedo de moça. Vou cortar ao meio. E se você não quer ela tão forte, você retire a semente. Eu vou usar com a semente e tudo. Então vou cortar finamente. Então aqui vou colocar a pimenta. Vou colocar uma colher de açúcar mascavo, uma colher de molho de peixe, shoyu. Vou acrescentar um pouco de acidez aqui então, utilizando suco de limão. Pitadinho de sal, para intensificar sabor. Vamos provar. Perfeito. Vou começar colocando então o molho. Então eu coloquei a vagem aqui, vou colocar os brócolis, a couve-flor, as cenouras aqui ao meio e nessa lateral aqui então a gente coloca o camarão. Tá aqui então uma bela entrada, fácil de fazer. Agora que você aprendeu a fazer o tempurá, nós vamos para o primeiro prato, que na Itália, na França, os primeiros pratos são risotos ou massas. São servidos sozinhos. E a receita que eu escolhi, um belo risoto de camarão. Então acompanhe essa receita. Primeiro prato, nós fizemos uma entrada, agora a gente vai para o primeiro prato. Na Itália e na França, o primeiro prato é risoto ou massa, certo? Servido sozinho. Então eu vou fazer um risoto de cogumelos com camarão, certo? Super fácil de fazer. Vou passar toda a técnica do risoto para vocês. Para a gente fazer esse risoto, o que a gente vai precisar? Cebola, um pouquinho de alho, arroz italiano para risoto, carnaroli, arbóreo, o que você encontrar, camarão, cogumelo fresco, que eu estou utilizando aqui o shiitake, mas pode ser o Paris, o shimeji, o cogumelo que você encontrar, ou fazer um mix desses cogumelos. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é saltear o camarão e também o cogumelo fresco. Vamos deixar a frigideira aquecer bem e agora a gente vai temperar aqui o camarão, que eu estou usando o camarão bem miudinho. Sal, pimenta do reino e azeite de oliva. Vou misturar bem aqui e mais uma vez, eu vou saltear esse camarão, vou dourar ele, tá? Não vou cozinhar, então eu tenho que colocar pouca quantidade na frigideira e a frigideira tem que estar bem quente. Eu já coloquei o azeite aqui para evitar o excesso de fumaça e também o desperdício. Então agora a gente vai rapidamente saltear, rapidamente, alguns minutinhos até ele rosar, porque ele é bem miudinho e depois ele finaliza o cozimento no risoto, tá? Então a gente vai reservar e fazer o mesmo processo com o restante do camarão, deixar a frigideira aquecer bem de novo. Muito bem, restante do camarão, vamos reservar. O camarão e o primeiro passo do risoto estão feitos. Eu vou pegar os cogumelos aqui, que eu tenho shiitake, e a gente tira essa partezinha aqui, ó, tá? Porque ela é mais fibrosa. Tem gente que utiliza, mas eu gosto de retirar. E agora vamos cortar eles bem fininhos. Os maiores eu corto ao meio e depois corto para manter o padrão de tamanho, tá? Isso é importante. Olha só. Como eu estava falando para vocês, né? Os risotos e as massas são primeiros pratos. Então na sequência a gente serve uma entrada, primeiro prato, depois o segundo prato, que é a carne com alguma guarnição, e a sobremesa. E tem gente que faz diversos pratos em uma sequência maior, né? Dessa maneira a gente faz a porção certa
e evita desperdícios, porque você faz a quantidade certa para aquela porção. E tem pessoas que ainda não estão acostumadas com essa sequência de pratos e você vai ficar satisfeito no final disso, porque a porção é menor, mas é a arte que os chefes estão demonstrando, né? Então você tem que apreciar e, sem dúvida, no fim da refeição você vai estar inteiramente satisfeito. Vale a pena ter a experiência de uma sequência de pratos feitas por chefe de cozinha com maior empenho e carinho. Frigideira para o fogo eu não limpei ela está com o sabor do camarão aqui, certo? Então eu vou colocar o cogumelo, vou temperar com sal e pimenta. Fiozinho de azeite de oliva. Lembrando que quando você utilizar cogumelos, você tem que fazer uma limpeza sem acrescentar água, tá? Faça uma limpeza, higienize bem com uma esponjinha, tire a sujeira, né? Com um pincelzinho você elimina toda a sujeira e utilize ele dessa maneira. Porque se você colocar água, ele vai absorver essa água, vai ficar com uma consistência bem desagradável. A maneira correta de trabalhar com cogumelo fresco é assim, in natura. Também é super rápido o cozimento, lembrando que ele vai voltar para a finalização do risoto. Então salteio rapidamente, dessa maneira eu intensifico bem o sabor, tá? É diferente de cortar o cogumelo e colocar dentro do risoto, ele vai se cozinhar lá. Aqui a gente está dando um choque de sabor para ele trazer o sabor também para o risoto. Vou reservar. Frigideira volta para o fogo. Então, salteei o camarão, tá prontinho, salteei o cogumelo. Isso você vai fazer sempre que você fizer risoto. A sequência que eu vou fazer agora, né, é a sequência do risoto. Lembrando que eu estou fazendo um risoto de frutos do mar. Então ele não tem uma técnica que chama mantecar, que é colocar manteiga e parmesão ralado ou pecorino no final da receita, certo? Então risoto de carne, outros tipos de risoto, o próprio risoto de cogumelo só, tá? Ele tem essa questão da mantecagem no final, é uma técnica que se usa no final para dar cremosidade. No caso dos frutos do mar, a gente não utiliza isso, certo? Mas nada impede de você, se você gosta de queijo, eu vou colocar um pouco de azeite de oliva e vou começar com a cebola. Nesse caso aqui, eu estou utilizando meia cebola. Vou trabalhar bem essa cebola. E aqui eu trabalho de paciência, porque se você trabalhar bem ela vai desaparecer no final da receita. Eu baixei a chama porque eu estou com a chama mais alta do fogão. Tenho aqui uma xícara de arroz arbóreo, tá? Arroz de culinária italiana. Ele tem o grãozinho menor e rico em amido. E o amido é que vai espessar e vai dar cremosidade no final do risoto. Importante aqui, tá? Com fogo baixo, eu vou tostar um pouco desse grão. Não é queimar, é dar uma tostadinha nele, tá? Porque assim ele vai soltar mais amido. Aqui eu entro também com uma pitada de sal para começar o cozimento. Depois eu vou corrigir. Pimenta do reino. Agora a gente deglaça o fundo com vinho branco, tá? Um vinho de boa qualidade, mais ou menos meio cálice de vinho. Vou deixar o álcool evaporar e deixar só o sabor do vinho aqui. Tem aqui pronto um bom caldo de legumes, pode ser um caldo de peixe nesse caso, tá? Um caldo feito com cebola, cenoura e salsão. Você corta esses ingredientes grosseiramente, tosta na panela, tá? Pode botar um fiozinho de azeite de oliva ali, dá uma douradinha e enche de água fria. Cobre esses legumes com água fria, deixa cozinhar por mais ou menos 40 minutos, coa e você tem um caldo de legumes, certo? Faz toda a diferença você fazer o seu caldo em casa. Agora, tá? O vinho todo evaporou, eu vou colocar então o caldo. Agora vem o trabalho de mexer o risoto constantemente, certo? Que daí a gente tira do grão do arroz a maior cremosidade possível, certo? Ele solta bastante amido. Então, para fazer um risoto cremoso, você tem que realmente mexer, né? Mas nada impede de você não utilizar esse tipo de arroz, utilize o que você tem em casa. Faz a diferença, sem dúvida nenhuma, você utilizar esse arroz pela questão da cremosidade. Você não vai ter tanta cremosidade se fizer com arroz comum, né? Quando a gente vê que está pedindo caldo, a gente acrescenta mais uma concha. Tá? Não coloque o caldo todo de uma vez. É um truque de cozinha importante. Vai colocando e misturando. Assim a gente vai buscar essa cremosidade importantíssima. Muito bem, pessoal. Vou ensinar para vocês como é que se limpa um camarão, então. Tá? Estou com um camarão grande aqui e a gente vai perto da cabeça retirando, tá? Abrindo dessa maneira aqui, ó, até a cauda. É super fácil. Agora eu viro e faço o mesmo trabalho.
casquinha sai com toda a facilidade, ó. É só a gente soltar ela toda. Olha como é fácil. A última aqui. Com a faca, a gente vai fazer um corte aqui no dorso, certo? Dessa maneira aqui. E retirar toda a sujeira que tem aqui no meio. Olha bem. Isso aqui a gente retira. Aqui tá a limpeza do camarão. Na parte de baixo, a gente faz um corte aqui e retira também essa membraninha aqui. A gente leva ele para baixo da água, lava e assim a gente tem o camarão limpinho para a gente utilizar. Então dessa maneira você limpa o camarão, certo? Tanto o grande quanto o pequeno e quanto o médio. Olha só, pessoal, mais ou menos uns 15 minutos de cozimento, tá? Ele já tá assim. Agora eu vou acrescentar mais um pouco de caldo. Aí aos poucos, tá? Metade de uma concha, porque o segredo é não encher de caldo para ele ficar muito molhado. A gente vai buscar a cremosidade aqui, ó. Na Itália as pessoas comem o risoto bem al dente, de grudar no dente mesmo. E esse arroz ele tem essa característica. Ele fica bem al dente. Então você vai provando até chegar no ponto que você gosta, tá? Se você gosta ali mais macio, ou se você gosta al dente, quer fazer o legítimo risoto italiano. Se um dia você receber um italiano na sua casa, você já sabe que tem que fazer o risoto al dente. Assim como a massa, eles comem a massa bem al dente. Então, para finalizar o risoto, a gente vai fazer hoje de cogumelos com camarão, certo? Mas se for com outro ingrediente, o nome batiza, né? O ingrediente que você usa no final é o que vai dar nome ao risoto. Dessa maneira que se faz e o ingrediente entra no final. Então aqui, camarão e também o cogumelo fresco. Nesse caso aqui, shiitake. Quando chega nesse ponto, se fosse um risoto que não fosse de frutos do mar, que não tivesse frutos do mar presente, tá? A gente iria fazer a mantecagem. Colocar manteiga, umas 2 colheres de manteiga de sopa e uma boa quantidade de parmesão ralado na hora. Vai ter mais cremosidade ainda. Como o italiano não finaliza dessa maneira, a gente está já com o risoto praticamente pronto. Desliguei a chama, agora a gente vai colocar a tampa e deixar descansar por 3 minutos. Então, para finalizar, vou fazer um camarão grande que a gente limpou, ensinou vocês a limpar. Vou temperar então eles com sal e pimenta do reino. Fio de azeite, com todo cuidado então. Vou virar aqui, ó. Olha só, essa coloração que a gente quer. Como a gente está grelhando aqui, cria aquela crosta, tá? Nós vamos deglaçar. Vou aproveitar um pouquinho do caldo do risoto. Pode ser com água também, mas eu vou aproveitar o caldo do risoto, afinal de contas, vai trazer mais sabor. Deglaçar o fundo. Volta todo o sabor que estava no fundo pro camarão. Finalizado, rosadinho, perfeito. Vamos reservar. Muito bem, pessoal, olha só o brilho, a cremosidade. Vou finalizar com azeite de oliva. Quem não gosta, não utilize, mas faz toda a diferença aqui. Olha só que maravilha. Aprenderam todas as técnicas do risoto, né? Agora chegou a hora de montar o prato. Aro no meio do prato. Vamos dar formato. Nesse caso aqui não precisa alisar, tá? Porque não é arroz, é um risoto. Então vamos deixar ele assim soltinho, tá? Só usei o aro para dar o formato. E vou finalizar então com um belo camarão. Cebolinha verde ao redor do prato. Galinha de alecrim. Azeite de oliva. Tá aqui então risoto de shiitake com camarão. Uma delícia, finalizado com camarão gigante. Passamos todas as técnicas para vocês fazerem um bom risoto. Seguindo as técnicas, você vai fazer qualquer risoto. Vamos para o prato principal, que é um filé de peixe com uma guarnição bem bacana, que vai tomate cereja, azeitonas, batatas, cebola, super fácil de montar e super saudável. Lembrando que eu estou utilizando um filé de peixe, mas você pode utilizar o peixe em postas e também um bom bacalhau. Vamos para a última receita de hoje, que é uma receita minha que é uma delícia. Então o que a gente vai precisar para fazer essa receita? Tomate cereja, azeitonas verdes, azeitonas pretas, cebolinha, aquela cebolinha bem pequenininha que eu descasquei, ovos de codorna e as batatas que a gente cozinhou
tá? Que eu disse para vocês, o ponto é esse, ó, quando entra a faca com uma certa dificuldade aqui, porque ela vai ter mais cozimento, certo? Então eu tenho as com casca e as sem casca. Primeiro passo então, colocar um fio de azeite de oliva nessa frigideira. Vou colocar um dentinho de alho, eu só vou bater ele aqui, ó, só para passar sabor. Nosso termômetro da frigideira é o alho, ó, ele começou a dourar. Vou entrar então com as batatas aqui e vamos dourar elas. Vocês lembram que eu cozinhei as batatas já numa água com sal, então agora é só saltear mesmo para deixá-las bem douradinhas. As batatas douradinhas, vamos reservar aqui. Elas voltam depois. A frigideira continua no fogo. Tem aqui as cebolas que a gente descascou, mesma coisa. Vamos dourar elas. Sal. Vou usar toda a base da frigideira, daí a gente passa elas assim, ó. Azeite de oliva. Agora o trabalho é dourar ela. Cebolas douradinhas. Tem aqui as 3 cores de pimentão. Pitada de sal. Pimenta do reino. Tomate cereja, inteirinhos mesmo. Azeitonas verdes, azeitonas pretas. Tá lindo ou não tá? Maravilhoso. As batatinhas sem casca. As com casca eu reservo. Vou usar depois. Chegou nesse ponto, pessoal, vou reservar. Deixo a frigideira quente. Tá aqui a nossa guarnição. Filé de peixe. Sal. Pimenta do reino. Azeite de oliva. Muito bem, peixe pronto. Prato aqui. Vou aquecer a guarnição. Ovos de codorna. E agora vamos montar com a guarnição. As batatas, pimentão que dá esse colorido lindo, né? Peixe grelhado com legumes salteados, uma bela pedida, sem dúvida nenhuma. Uma refeição para a família, serve com arrozinho branco, fica bem interessante. Ou com uma boa salada, tem um prato super saudável, super fácil de fazer. E para finalizar, pessoal, eu escolhi uma taça, aquela taça decorada linda, que você vai aprender agora como se faz. Então, olhem só o que a gente vai fazer. Vamos para os ingredientes. Creme de avelã, uma farofa de nozes. Tenho aqui esse bombonzinho, que é bem famoso e fácil de encontrar. Morangos.
Tem aqui um chocolate que eu escolhi também para finalização. Chocolate meio amargo e creme de leite. Temos aqui esse bombonzinho que é bem famoso, tá? A gente vai cortar ele ao meio. A gente vai cortar também o morango em lâminas. E aqui pode ser brigadeiro, pode ser o branquinho, né? O beijinho feito com leite condensado. Que a gente vai pegar a taça então, escolher uma taça e com o pincel a gente vai pincelar a parte de fora dessa maneira. Olhem só como é que ficou a taça. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uma farofinha de nozes, mas pode ser castanha do Pará, castanha de caju, amendoim. Você pode utilizar também chocolate granulado e assim vale a decoração, certo? O que a gente vai fazer agora? Então, para não desperdiçar, tem um bowl aqui, vou acrescentar a farofa de nozes, para ela grudar então na taça. A gente vai pressionando um pouquinho. Para decorar a taça, dessa maneira, super fácil, super tranquilo. E agora você use a sua criatividade. Vou levar isso para a geladeira por 10 minutinhos para firmar bem. Esse é outro truque de cozinha. Taça na geladeira por 10 minutinhos, tem aqui água quente. Vou colocar no bowl chocolate meio amargo. Um pouquinho de manteiga, levar para o banho-maria. A água não pode encostar no bowl, tá? Fogo baixo, deixar o chocolate derreter. Vamos fazer um creme de chocolate. Agora eu vou acrescentar aos poucos o creme de leite. Que maravilha que tá isso, gente. Olha só. Essa consistência maravilhosa. Vamos para a montagem. Eu tenho então os bombonzinhos que a gente cortou ao meio. Pode ser aquele chocolate famoso também que tem um formato arredondadinho que você corta ao meio para a gente finalizar. Tenho aqui também uma barrinha de chocolate, que depois eu vou utilizar. Sorvete, vou utilizar um napolitano aqui. E a gente vai começar a montagem da taça. Sorvete para dentro da taça, creme de chocolate, que maravilha. Vamos com chantilly, gente? Olha só. Agora aqui por dentro, ó, vou encaixar as lâminas de morango, ó. Prato, vou com cobertura de chocolate riscar aqui. A cobertura ajuda a firmar a taça. Coloco a taça aqui no meio. Farofa de nozes ao redor. Tá? Pego o morango e com a faca, sem chegar até o fim aqui, ó, respeitando uma partezinha, eu vou com a faca aqui e faço cortes bem fininhos. E aí deita ele e abre. E aqui de morango. Lindo, não é? Uma bela sobremesa. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Escolhi algumas receitas dessa temporada aqui na Band. Receitas práticas e fáceis de fazer, mas que tem um certo requinte, a gente finaliza de uma maneira bem bonita e você pode fazer com facilidade. Então eu fico por aqui, desejo uma feliz Páscoa para todos vocês e até o próximo Truques de Cozinha na Band.